Paz do Senhor, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho aplicado à vida comum. Gostaria de compartilhar com todos que estou muito feliz, por duas razões pelo menos, que nós já atingimos um pouco mais de 100 inscritos, né? Então, poucos vídeos. Quero aqui agradecer a todos que têm assistido, compartilhado e curtido nossos vídeos, tá? E a melhor notícia é que eu tive o privilégio, né, de saber que o vídeo também está alcançando pessoas que estão afastadas da Igreja do Senhor e que estão retornando. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada mais assim prazeroso para alguém que busca ensinar a palavra do Senhor que ter esse resultado de almas voltando ou eventualmente se convertendo à palavra de Deus. Isso é muito gratificante, é muito bom. Que Deus maravilhoso, né? É um privilégio imenso receber uma notícia tão gratificante, tão maravilhosa como essa. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para algumas de nossas congregações da Assembleia de Deus Bela Vista, tá? Eu sou o pastor Paulo, eu dirijo ali as congregações de Jardim Arrebol e do Pôr do Sol. Um abraço aí para minhas ovelhas. Mas também gostaria de mandar um cheiro no coração o pessoal da congregação de Pedras, Parque Almirante Tamandaré, São Cristóvão, toda a área 7 aqui de Fortaleza, e para todas as nossas congregações da Assembleia de Deus Bela Vista e todas as denominações, tá? Existem pessoas de outras denominações que também assistem o nosso vídeo. Para não me estender mais aqui, eu mando um abraço, um cheiro e com muita gratidão, muito carinho, todos que têm assistido, compartilhado e divulgado esses ensinos. Amém? E o propósito, mais uma vez, eu sempre enfatizo, é trazer luz, né? Trazer entendimento, trazer uma compreensão do Evangelho aplicado na sua vida. Amém, amados? Continuando nossa série sobre a questão do sofrimento, tá? A gente tem falado aí esses últimos dias, essas últimas semanas, bastante sobre a questão das enfermidades, e eu não poderia deixar de falar sobre a questão das pestes ou pragas, tá? Como é que é o evangelicalismo, como é que o crente comum ele percebe a praga, a peste, né? Especialmente nós que ainda estamos vivendo aí os resquícios dessa Covid-19, tá? A gente vai fazer aqui uma abordagem, uma análise panorâmica ao longo da história, especialmente sob uma perspectiva bíblica e teológica, tá? Vamos lá. Qual a visão de um crente comum a respeito das pestes, a respeito das pragas? Eu, como pastor, é muito comum eu escutar que as pestes vêm do diabo. Pegando aqui o exemplo dessa mais recente praga, né? Essa pandemia, é muito comum dizer que essa peste ela vem do diabo, ela vem de Satanás, né? Mas será que é isso mesmo? Será que vem do diabo? Será que o capiroto tem tanta moral assim para descer o juízo sobre, se é que pode se chamar de juízo, nem cabe, né? Porque ele não é juiz, na verdade. Ele tem essa autonomia por Deus de castigar o povo, castigar a humanidade, o diabo. Bom, eu particularmente tenho muita dificuldade de entender isso. Particularmente. A gente vai discernir aqui um pouco a respeito dessa temática. Amém, irmãos? O que seria uma peste? Uma peste é um surto, uma calamidade, uma praga, uma grande epidemia, ou por que não dizer também, uma pandemia. A pandemia é uma espécie de peste, é uma espécie de praga. Mas o que viria a ser a peste sob uma perspectiva bíblica? O que seria? Tá? Em poucas palavras, né? Em poucas palavras eu diria que a peste nada mais é do que o juízo de Deus sobre a humanidade. Deus pode trazer a peste sobre toda a humanidade, ele pode trazer a peste sobre o seu povo, ele pode julgar da maneira que ele quiser, porque ele é Deus
e Senhor, né? É bem verdade que as pessoas têm muita dificuldade de entender, vamos dizer assim, esse lado de juízo que vem da parte do Senhor. Porque não é algo, vamos dizer assim, bom, no sentido de agradável, no sentido de ser algo legal para a humanidade, né? Quando Deus vem sobre o juízo, porque a ideia que as pessoas têm de Deus é que Deus é sempre um Deus amoroso, mas ele de fato é, um Deus logânimo, e de fato ele o é, mas além de ser amoroso, logânimo, bom, ele também é justo e santo. Então ele é o justo juiz. E chega, e a Bíblia, especificamente falando, ela é repleta de juízos de Deus. A gente, logo no início, lá em Gênesis, vai ter o dilúvio, que foi um juízo de Deus. Depois do dilúvio, vai ter um juízo sobre Sodoma e Gomorra. E Deus, ele como Senhor e santo e justo juiz, ele tem total autoridade de executar os seus juízos. Se faz necessário que entendamos isto. Tem um versículo de número 7, no capítulo de número 45 do profeta Isaías, diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Esse mal que está em Isaías 45, verso 7, no hebraico é a palavrinha ra, que também traz um significado de calamidade, castigo, aflição, adversidade e infelicidade. Então, quando Deus está dizendo aqui em Isaías que ele também faz o mal, é o mal no sentido de juízo, no sentido de castigo. É bem verdade que tem pessoas que acham que Deus não castiga, mas ele castiga, tá? Isso é uma doutrina completamente, totalmente bíblica. A Bíblia vai dizer que ele castiga aquele que ama, que ele ama, tá? E louvado seja Deus quando ele nos castiga no sentido de nos corrigir. Pior é quando ele nos castiga no sentido de condenar. Esse mal, para que você não confunda, não é um mal moral. Não há um mal moral em Deus, de fato. Mas o mal que ele traz é o mal no sentido de trazer juízo aos desobedientes, aos rebeldes. Eu vou aqui ler mais dois versículos e mais um texto que vai deixar isso muito bem explanado, de forma muito clara, de uma forma muito assim inquestionável, irmãos, que é o Senhor quem traz o juízo para a humanidade. Jeremias 14, 12 diz assim: Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Jeremias 14, 12. Amós 4,10 diz o seguinte: Enviarei pragas ou pestes contra vocês, como fiz no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturasse os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Em Amós 4:10. Rapidamente aqui,
nós lemos um texto que Deus está trazendo juízo para Judá, em Jeremias, e em Amós ele está trazendo para Israel, o reino do norte. Então, ele é Deus, ele escolheu o seu povo, ele separou o seu povo, ele guardou o seu povo e advertiu o seu povo. Mas acredite, o Senhor, ele é eterno, mas a paciência dele tem limite. Ele é longânimo, mas há limite na paciência de Deus, na longanimidade de Deus. E ele pode tranquilamente, soberanamente, efetuar os seus juízos. E mesmo assim, ele continua sendo um Deus justo e bom. Justo, bom e santo. Agora, o melhor de todos, assim, eu quero dizer que traz assim uma luz tremenda para mim. Eu amo muito esse texto. Eu me utilizei dele bastante para explicar às pessoas que a peste, a praga, essas coisas não vêm do diabo. Deus ele pode até se utilizar do diabo para promover tais coisas, eu imagino, né? Mas eu não me lembro se é Calvino ou se é Lutero que falou que o Satanás não passa de um cachorrinho nas mãos do Senhor. Então ele obedece ordens também, tá? Também Satanás está debaixo da soberana vontade do Senhor. Se ele for, ele só vai até onde Deus determina e faz como Deus manda também. Vamos lá. Ezequiel 14, a partir do verso 12, diz assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles se salvariam. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra, repetindo, ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus, vou repetir, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e as pestes, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu vi sobre Jerusalém. Sim, de tudo que fiz, vi sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus.
Amém, irmãos? Então, a gente leu alguns textos aqui na Antiga Aliança que Deus traz juízo sobre a terra, inclusive sobre aquele povo que ele mesmo chama de povo seu, o povo dele, a nação de Israel. Alguns dizem, né, e isso é um pensamento bem herético, bem errado, bem equivocado, que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo. É claro que essa expressão ela é estapafúrdia, ela não tem o menor sentido, tá? Mas lembremos que nosso Deus é um Deus zeloso. Deus também efetua juízo nos dias atuais. Só não está registrado na Escritura, porque o cânon foi selado. Mas a moralidade de Deus, ela é imutável, ela não muda. Então ela permanece, a mesma santidade de Deus na antiga aliança é a mesma santidade na nova aliança, tá? Então Jesus, ele vai proferir no seu sermão profético em Mateus 24, no verso 7, o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui é o sermão profético de Jesus Cristo, dizendo que haveriam tais coisas no decorrer da história humana, especialmente no período que nós estamos vivendo, que é o chamado período, o princípio das dores. Eu relacionei aqui muito rapidamente, para nós não nos delongarmos muito, né? Francisco fica só me cobrando para eu falar pouco. Houve a peste negra em 1300, que matou 20 milhões de europeus em 6 anos. Tivemos 8 pandemias de cólera entre os anos de 1816 e 1966. Tivemos a gripe espanhola em 1918 a 1919, que matou nada mais, nada menos que 25 milhões de pessoas em apenas 6 meses. E também tivemos, especialmente ali no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, uma grande epidemia de cólera. Eu fiz questão de anotar aqui, porque Jonathan Edwards, um grande puritano do século XVIII, morreu. Um grande pregador, um homem de Deus, morreu, que se ofereceu para fazer o teste da bendita vacina e não resistiu. E veio a morte. O famoso pregador Jonathan Edwards, puritano, né? Aquele que pregou aquele famoso sermão, pecadores na mão de um Deus irado, tá? Então o crente também morre nas epidemias, tá bom? A gente falou um pouco sobre isso no vídeo anterior, algumas semanas atrás, né? Então o crente também morre nas epidemias. E o que diz respeito a essa grande pandemia, já estamos caminhando para o fim, o que diz respeito a essa grande pandemia, eu não tenho dúvida que é o juízo de Deus sobre esta terra. A iniquidade ela tem prevalecido, os homens estão cada vez mais distantes de Deus. Deus, em meio a essa pandemia, eu não tenho dúvida que Ele continua fazendo milagres, Ele continua salvando, mas Ele também condena. Aqueles crentes que morrem numa pandemia, eles entrarão na glória para morarem com Cristo durante toda a eternidade. Aqueles crentes que Deus não quis que morressem, que foram curados, que chegaram a passar por UTI, e chegou pertinho da morte, mas Deus não quis que eles morressem, é para o louvor da glória do Senhor. E quanto aos ímpios que morreram por conta da pandemia, é juízo de Deus sobre a terra. Então eu recomendo que você leia, eu já li esse livro maravilhoso, que é o livro Coronavírus e Cristo, do pastor norte-americano John Piper. Leia, maravilhoso esse livro, ótima leitura, tá? Eu não vou dar spoiler, né? Leia.
Leia o livro, tá bom? E eu queria aqui finalizar dizendo que nosso Deus é bom, justo, santo e, sobretudo, soberano. Não cairá uma folha sequer de uma árvore se não for debaixo da vontade dele. Ele está no controle absoluto de todas as coisas, inclusive das pestes. Não há nenhum texto bíblico que diz que as pestes ou as pragas ou qualquer coisa semelhante venha de Satanás. É dar muita moral para o cão. O Senhor é o rei que está no trono, governando todo o universo. E nada acontece sem a sua vontade soberana. Amém, irmãos? Queria ler aqui o último versículo, que diz assim: Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar-se da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Espero que essa palavra ela traga fé, ela enrijeça a sua fé, que ela gere toda sorte de bênção na sua vida. Compartilhe esse vídeo, propague o Evangelho por meio desse vídeo, né? Que almas venham conhecer a palavra de Deus, pela sua misericórdia, tá? Curta, se inscreva, compartilhe e nos ajude, aperte lá, dê no sininho, tá? Para que chegue mais e mais vídeos para você da nossa playlist. Toda semana nós estamos nas quartas-feiras lançando um vídeo ao meio-dia e que você possa continuar nos acompanhando. Nós agradecemos muito a sua ajuda, a sua colaboração, mas sobretudo que o nome do Senhor seja glorificado hoje, agora e em todo sempre. A paz do Senhor e até mais, e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E aí, fui rápido? Foi mais ou menos, né? Demorou ainda, vai. Demorei, valeu. Demorou. Mais de 20 minutos. Deu mais de 20 ainda? Mas quando fizer os cortes vai dar 15, vale. Tá nada.